Uma pergunta sobre lá o seu livro lá, o Jardim das Aflições, né? Uhum. Tem um trecho lá que o senhor comenta, faz a... Bom, me desculpe o rompimento do tema aí, mas faz como é que é mesmo, uma comparação entre a ideia de que a doutrina era uma espécie de copo d'água, uma espécie de recipiente, e a fé é a água, né? Que seria assim, quanto mais a pessoa se agarra à doutrina, de certa forma, ela nunca consegue alcançar o máximo possível da acesso espiritual Bom, que a é a fé. coisa básica é o seguinte, se eu estou falando com relação ao cristianismo. O Sim, pessoal pensa exatamente. que a fé consiste em você acreditar na doutrina cristã. Não é isso. A fé consiste em você acreditar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e nas promessas que ele faz. Isso eu compreendi. Então, é a Mas, confiança que você tem numa pessoa. Agora, a tradução disso em termos doutrinais é um negócio complicadíssimo que leva muitos anos. E que a maior parte da pessoa pode nem compreender, sem nem por isso deixar de ter fé. sim. Você está entendendo? Quer dizer, a confiança numa pessoa é uma coisa simples, é uma atitude simples e direta. Agora, a concordância com uma doutrina depende de você ter estudado essa doutrina. Aliás, a formulação da doutrina pode ser muito problemática. Não existe formulação perfeita Uhum. de doutrina nenhuma. Você está entendendo? Sim, compreendi. Então, por exemplo, vamos supor, você confia numa pessoa. Né? Confia na sua mãe, confia na sua namorada, confia na sua mulher, confia no seu pai. Né? Agora, se eu perguntar assim, exponha no papel por que você confia. É complicado. É difícil, né? É difícil mesmo. Bem, bem É da complicado. mesma coisa. Por que você confia em nosso Senhor Jesus Cristo? Não, confio porque ele fez milagre, porque ele me curou, porque ele disse isso, disse aquilo. Quer dizer, por mais que você diga, não expressa a coisa inteira. Tá entendendo? E, ademais, se a fé fosse confiar numa doutrina, tá certo? Quer dizer, aceitar uma doutrina, vamos dizer, por mera crença, seria uma imbecilidade. Uhum, sim. Não é isso? O Então, senhor vamos dizer, comentou isso. a doutrina é uma estrutura. Agora, o que enche essa estrutura de vida é a verdadeira fé, quer dizer, a confiança que você tem na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Essa confiança, inclusive, vamos dizer, como toda confiança humana, ela é vacilante, ela sobe, ela desce, tá? Tem hora que perde. Isso, vamos dizer, a dúvida, o enfraquecimento da fé faz parte da dialética da própria fé. E volta com mais força depois. E volta com mais força. Mas e como qualquer confiança humana, o sujeito confia na mulher dele, não confia? Muito bem, mas de vez em quando ele está viajando, o cara foi lá para a guerra do Iraque, está lá por 2 anos, mas o que a minha mulher está fazendo nessa hora? Não é assim? É verdade, a realidade se impõe em algumas Depois situações. você volta, você vê que ela só ficou cuidando da casa dos seus filhos, você volta a confiar nela. É assim qualquer relação humana. Raios, por que não há de ser a mesma coisa na confiança que você tem no nosso Senhor Jesus Cristo? A mesma coisa. Claro, perfeitamente. Não, Agora, os caras imaginam, queria... os inimigos da religião pensam assim, é a fé dogmática que você tem que reafirmar constantemente. Isso é na cabeça deles, isso é fantasia idiota, de quem não sabe. É como esse ignorante, esse Richard Dawkins, esse discípulo dele, esse que tem no Brasil, esse bando de cretino, tá entendendo? Esses caras, eles têm uma concepção pueril, porque são ignorantes, não sabem nada a respeito da religião e escrevem livros inteiros a respeito. Então eles imaginam, é a crença cega. Nós temos a razão, eles têm a crença cega. Fala, vai pra puta que pariu. Só é pra encher o saco. Eu queria fazer 2 perguntas com relação à ideia da acesso espiritual. Assim, o senhor fala lá o seguinte, que o indivíduo ele precisa ter uma disciplina espiritual muito rígida, inclusive até dolorosa, né? E daí o senhor fala de uma autoconsciência de um núcleo do espírito humano no qual constitui a personalidade humana, que seria, no caso, o motor da história, de certa forma, né? Então eu queria fazer 2 perguntas para o senhor, assim. O que consistiria esse local no qual se desenvolve a autoconsciência e a personalidade? E outra Olha, questão... essa E questão mais da uma... autoconsciência é a questão básica do ser humano. A autoconsciência consiste em você contar para você a sua própria história honestamente. Tá certo? Esse que é o Se olhar sentido, no vamos espelho dizer, mesmo. do exame de consciência cristão, que é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Se você não faz... Né? Veja, o meu falecido amigo, quase meu guru, o Ronald Alfredo César Miller, dizia que você crescer, você se desenvolver sem você revisar constantemente as suas atitudes interiores, até você se candidatar a uma neurose, porque você perde o fio da sinceridade, está entendendo? Uhum. Quer dizer, muitas forças em torno de nós nos impelem, vamos dizer, a mentir, a trapacear, a representar papéis, às vezes até por uma habilidade, você não quer desgostar uma pessoa, e aquilo vai criando uma marca de falsidade, vai impregna um pouquinho de falsidade aqui, outro pouquinho, daqui a pouco você não sabe mais quem é você. Então é por isso que todo dia você tem que examinar e ver o que você fez, por que fez, você está entendendo?
E você tem que recuperar, no meio dos vários papéis que você desempenhou, você tem que recuperar a sua própria voz, para você poder falar com a sua própria voz para o próprio Deus. Sim. Você está entendendo? Ainda mais no mundo complexo como o de hoje, né? Claro, e você só... Como a experiência de de Santo Agostinho mostra isso, quer dizer, a verdadeira sinceridade só é possível se você souber que você está perante um observador onisciente a quem você não pode enganar. Porque se for, vamos dizer, apenas sinceridade para apenas os seres humanos, você sabe que você não pode falar do mesmo jeito para a sua mulher, para a sua filha, para o vizinho, para o seu inimigo. Você tem uma linguagem para cada um. Então, a gente nunca diz a verdade completa para nenhum deles. A gente só pode dizer a verdade completa no nosso próprio coração e para o próprio Deus, porque ele sabe a verdade.